Dando continuidade à última aula, a gente vai falar agora sobre a problemática do lixo. O aumento populacional causa uma maior produção de lixo, especialmente no atual modelo de produção de consumo. A coleta, o destino e o tratamento do lixo são questões a serem solucionadas por várias cidades. Em muitos locais, o lixo é despejado nos chamados lixões, locais sem estrutura para o tratamento dos resíduos, trazendo sérios problemas para o meio ambiente e a população. Aqui a gente está vendo um exemplo negativo do lixo, onde várias pessoas do bairro geralmente jogam lixo em uma única localidade. Por que isso é ruim? Esse local ele traz mau cheiro, uma poluição visual e atrai ratos e baratas para a localidade, podendo aumentar a quantidade de pessoas afetadas por doença como febre amarela. E as consequências são danos à biodiversidade e ao homem, certo? Biodiversidade é a variedade de espécies naquele local. Se você tem muito lixo, você aumenta o número de ratos e baratas e você pode matar outras espécies de animais como aranhas e formigas. A proliferação e dispersão dos vetores. Ou seja, proliferação é quando a gente aumenta o número de algo e dispersão é quando aquele algo é espalhado. E vetores é o que vai fazer com que essas doenças possam circular. Imaginem que a doença é algo que você comprou pela internet e o carro é o vetor. O vetor vai levar sua compra pela internet da loja que você comprou até a sua casa, certo? Vai produzir o chorume. O chorume é uma substância que une toda a diversidade do lixo e produz um líquido muito danoso à saúde. E esse líquido ele contamina o solo e gera gases que vão intensificar o processo de aquecimento global. Ele também ajuda na disseminação de doenças como dengue, leptospirose, desenterias e gastroenterites. E as enchentes, elas são calamidades naturais ou não, porque elas podem ocorrer em um leito natural e elas vão receber um volume de água superior ao que pode comportar, resultando em transbordamentos. As causas iniciam na fundação de cidades em limites de rios, pelas alterações realizadas em bacias hidrográficas, pelas construções mal projetadas de diques, bueiros e outros responsáveis pela evacuação das águas e ainda pelo depósito errôneo de lixo em vias públicas, que com a força das águas são arrastadas, causando o entupimento dos locais de saída de água. Aqui está um exemplo de enchente no local, certo? Pode ver que prejudica e danifica toda a população. Muitas pessoas desse local provavelmente perderam muitos móveis, como geladeira, sofá, televisão, etc. E as consequências de um enchente é o abandono de lares inundados, essas casas que estão com muita água, a perda de materiais, objetos e móveis inundados ou arrastados pela água, a contaminação da água por produtos tóxicos, a contaminação da água com agentes patológicos. Patológicos são coisas que causam doença, certo? Como amebíase, cólera, febre amarela, hepatite A, malária, poliomielite, salmonelose, teníase, entre outras, certo? A contaminação de alimentos pelos mesmos agentes patológicos acima citados. E a inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno natural que ocorre devido ao rápido aquecimento e resfriamento da superfície em alguns locais. E é agravado nos grandes centros urbanos devido à presença de poluentes como gás carbônico. A inversão térmica ela ocorre quando a camada de ar frio fica abaixo da primeira camada de ar quente. O ar frio, como é menos denso, ele tende a ficar retido pela camada de ar quente que está acima dele e tende a reter todos os poluentes consigo, uma vez que o ar não circula mais. Assim, temos a inversão térmica que costumamos ver sob a forma de faixa cinza alaranjada no horizonte, certo?
como eu estava falando sobre a inversão térmica, certo? Aqui está um exemplo do que acontece. E as consequências dessa inversão térmica são doenças respiratórias, irritação nos olhos, intoxicação, são algumas das consequências da concentração de poluentes na camada de ar próxima ao solo, certo? Como eu tinha falado, essa camada que deveria estar em cima, ela desce. E a gente vai inalando muitas partículas tóxicas e que fazem mal ao nosso organismo. E entre as medidas para minimizar essa inversão térmica, está a utilização de biocombustíveis, que são combustíveis menos poluentes, certo? A fiscalização da indústria, para ver se elas utilizam todos os métodos para diminuir o impacto ambiental, e a redução das queimadas e políticas ambientais mais eficazes. E uma ilha de calor é um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura de uma área urbana se comparada a uma zona rural. Isso quer dizer que nas cidades, especialmente nas grandes cidades, a temperatura é superior à de áreas periféricas. E nas grandes cidades, como por exemplo o centro de Recife, na Boa Vista, é chamado uma ilha de calor. Por quê? Ela é muito mais quente do que as outras regiões. Aqui está um exemplo, uma grande cidade é uma ilha de calor, porque quando a gente não tem asfalto, a terra e as árvores, elas absorvem boa parte do calor. Mas quando a gente tem asfalto, esse calor, ao invés de ele ser absorvido, ele é refletido. E aí você aumenta a temperatura do local. As consequências: a temperatura entre o centro de uma grande cidade e uma zona rural pode variar entre 4 graus, 6 ou até mesmo 11 graus. Ou seja, uma zona rural que está com 20 graus Celsius passa a estar numa zona urbana a 31, 32 graus Celsius. O que prejudica muito a população, certo? Porque o calor excessivo, ele vai prejudicar o aumento de consumo de energia, porque está mais quente, você tende a ligar mais ventiladores, mais ar-condicionados, tomar mais banho, certo? Porque se quer muito climatizar residências, escolas, universidades, comércios e indústrias. A chuva ácida já é naturalmente ácida devido à presença de dióxido de carbono, que é o CO2, que a gente coloca para fora na nossa respiração. E com um pH em torno de 5,4, certo? A chuva comum, ela não traz nenhum prejuízo ao homem ou à natureza. Isso porque a acidez é baixa. O problema é que com a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, é aumento considerável de acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera, certo? E elas fazem com que o pH da chuva caia para algo entre 5 e 2,2 e se torna extremamente nocivo ao homem e à natureza. E também ocorre a acidificação da água, que é tornar a água um pouco mais ácida. Peixes e diversos animais marinhos não conseguem sobreviver a essa acidez e acabam morrendo, como vocês estão vendo aqui. Certo? E para a saúde, a liberação de metais tóxicos que estavam no solo e podem contaminar rios, certo? Nas casas, prédios e demais edifícios, a chuva ácida também ajuda a corroer alguns dos materiais utilizados nas construções, danificando algumas estruturas, como as barragens, as turbinas de geração de energia. E para o meio ambiente, os lagos, a acidificação dos lagos, fazem a perda de toda a vida daquele lago. E os lagos podem ser os mais prejudicados com o efeito das chuvas ácidas, pois podem ficar totalmente acidificados, já que lagos são ambientes fechados, certo? Existe também o desflorestamento, que é a distribuição de florestas. A chuva ácida provoca incêndios. E para a agricultura, destruição de lavouras, certo? Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vocês vão, dando continuidade à aula sobre problemas ambientais, a gente vai estudar um pouco sobre consumo consciente e sustentabilidade, certo?
O objetivo dessa aula é promover uma reflexão sobre a sustentabilidade e a necessidade de transformação e mudanças de comportamento, estimulando comportamentos e atitudes responsáveis e favorecendo a construção de uma sociedade sustentável, certo? Então, o que é sustentabilidade? É suprir as nossas necessidades sem afetar as possibilidades das gerações futuras de suprirem as suas. Ou seja, você vai usar as coisas hoje pensando em quem vai viver amanhã, seus netos, seus bisnetos e etc. E a gente considera com o mesmo grau de importância, tanto você que vive agora, no presente, quanto as pessoas que viverão no mundo no futuro, certo? Visa também prosperidade econômica, desenvolvimento humano e social, a preservação do meio ambiente, certo? E a sustentabilidade, ela visa equilibrar entre o social, econômico e ambiental. Os princípios gerais da sustentabilidade são prevenção, precaução, participação, proatividade, compensação, compromisso de melhoria contínua, certo? Sendo que a prevenção tem um menor custo, a degradação, a precaução, a avaliação prévia de cada impacto, a participação envolve a comunidade, a proatividade envolve a prevenção do problema, a compensação, melhoria em outra área e o compromisso de melhoria contínua, meta modesta, certo? A prevenção é você pensar antes de agir sobre cada coisa que você vai utilizar, certo? Como assim? Cada plástico, cada embalagem, cada utensílio que você usa, você vai pensar se você deve usar ou jogar aquilo ou não. Lembrando que se produzir lixo, sempre jogar na lixeira, certo? A precaução é uma avaliação prévia de impactos, ou seja, isso ocorre muito em grandes indústrias. Se você vai construir uma indústria, uma casa em determinado local, sendo que aquele local é florestado, você precisa ver o que você vai perder quando você desmatar ou destruir aquela região. E aí, posteriormente isso, você vê toda aquela vegetação, todos aqueles animais que você vai perder e você tenta colocar em outro local. A proatividade é a prevenção de problema. Você vai ser proativo, você vai tentar prevenir determinados problemas futuros. E a compensação é quando o que você perder, você planta em outra área. Destruir aqui, coloque em outro local, certo? Para a área de negócios tem vários benefícios, como facilidade de encontrar e reter talentos, aumento da produtividade, redução no custo de produção, aumento das receitas e do valor do mercado, redução de despesas e redução de riscos. A The Global Compact, que são líderes globalmente responsáveis pela utilização do lixo, certo? Tem 4 desafios chaves. O primeiro é pensar e agir em um contexto global, ou seja, fazer coisas de forma unificada em todas as regiões do planeta. A segunda é ampliar o propósito das corporações para além dos resultados econômicos e financeiros. A terceira é colocar a ética como questão central. E a quarta, reestruturar a educação de valores para que as pessoas possam se conscientizar do impacto que geram para o meio ambiente. Como vocês estão vendo aqui, a natureza tem extrema importância. Diversos animais, diversas pessoas vivem diretamente da existência de alguns animais que vocês estão vendo aí. E o meio ambiente é tudo que envolve a cerca de seres vivos. A gente tem o rio, sol, mar, ser humano, flora, sol, fauna e atmosfera. E para se viver e produzir de forma sustentável, é preciso que cada pequena ou grande ação se reflita no todo e que tudo se interligue, certo? Pensando sempre no futuro do planeta e de todos os seres que nele habitam. E o consumo consciente é levar em consideração os impactos das nossas ações, buscando maximizar os impactos positivos, ou seja, o que a gente está fazendo em positivo, a gente sempre vai tentar melhorar. Como, por exemplo, trocar canudos plásticos por canudos de aço, certo? E ao invés de ficar comprando sempre copos plásticos, cada um tem seu próprio copo. E aí você anda com ele na sua bolsa e não precisa ficar gastando
copos plásticos, certo? Você vai ter um único copo. E também minimizar os aspectos negativos dos nossos atos de consumo e produção. Podemos usar nessas escolhas de consumo e produção para ajudar a construir um mundo sustentável, certo? Consumimos 30% a mais do que a Terra consegue renovar no Brasil. 22% além da capacidade regenerativa da Terra, é o que a gente está usando anualmente, certo? Então, quem aí já ouviu o termo pegada ecológica? O nosso caminho na Terra é como se ele formasse pegadas, ou seja, passos, marcas que a gente deixou naquele local. E essas pegadas ou passos podem ser maiores ou menores, dependendo de como caminhamos. Ou seja, você vai passar por um local, você vai viver aí na comunidade que você mora e vai deixar coisas negativas, muita poluição, muito lixo, ou vai deixar coisas positivas, vai reduzir seu impacto naquele local, certo? É a mesma alusão. E esses impactos dizem muito sobre quem nós somos. A gente tem aqui uma tabela de utilização dos recursos por região do país. Teoricamente, 1,8 hectare é a média de área disponível por pessoa. E para garantir a sustentabilidade da vida na Terra, isso equivale a quase 2 campos de futebol. Entretanto, desde 1999, a média de consumo por pessoa no mundo é de 2,2 hectares. Cada pessoa consome isso anualmente. E é 25% a mais do que o planeta pode suportar. Numa população de 7 bilhões. Esse cálculo é feito em 2011. E reflita aí um pouco qual o tamanho da nossa pegada ecológica. Qual marca você quer deixar para as próximas gerações? Se é uma marca positiva ou uma marca negativa? Como a gente consome? É sempre preciso atenção ao uso de recursos naturais em função das necessidades reais, certo? Sempre quando você for comprar algo, utilizar algo, pense e avalie sobre aquilo, o lixo que você vai produzir usando determinada coisa, certo? E o impacto que aquilo tem na sua vida e na vida das gerações futuras. Nós, enquanto seres humanos no planeta, jogamos fora 40% do que consumimos. Nossos atos de produção, consumo e descarte impactam a nossa vida e as condições de existência do planeta todo, certo? E a ética, né? A produção de couro, por exemplo, acontece uma deposição irregular dos resíduos sem tratamento de efluentes, águas residuais com chumbo, cromo e ácido sulfúrico, que são extremamente danosos para nós, certo? O chumbo, ele pode aumentar o índice de câncer nas pessoas e o ácido sulfúrico aumenta a incidência, a ocorrência de gastrite na população. Então é necessário sempre mudarmos nossas atitudes, porque pequenas ações individuais são a maior forma transformadora, certo? E essa seja uma das formas, e talvez a única forma de melhorar o mundo como um todo. Uma dica que eu dou a vocês é o uso do refúgio, ou do descarte, como matéria-prima. Um exemplo é a indústria do da Lima, que ao cortar as peças para a confecção das camisas, a máquina corta também os retalhos de 8x8 que compõem os kits. Os retalhos são recolhidos e são enviados para a doação por transportadora que fazem gratuitamente. E esse projeto evita 38.908 quilos de resíduos deixados que foram de ir para o lixo. Outro grande exemplo aqui é o programa de reciclagem de embalagens da Boticário, que visa minimizar o impacto ambiental da reciclagem dos materiais pós o consumo, reduzindo a disposição inadequada e utilização de recursos naturais. Eles encaminham as embalagens para o processo de reciclagem, que serão transformados em novos produtos. E o processo visa um consumidor, loja, cooperativas de catadores e ou gerenciadores de resíduos e processos produtivos de novos produtos, certo? Então, gente, agora a gente vai assistir um desenho, uma animação sobre a poluição urbana, certo? Prestem bastante atenção nesse vídeo, eu vou explicar algumas coisas que vão aparecendo durante o vídeo.
está vendo aqui a natureza, né? Árvores ao redor, lagos, rios, uma região semelhante como se fosse a Amazônia. E aqui a gente vê uma região bastante comum aqui na região onde a gente mora, que é chamada de mangue, onde tem caranguejos. E o mangue é caracterizado como um encontro entre águas doces e salgadas. Um lixo, como eu tinha falado na aula anterior, sobre o descarte, que a gente sempre deve descartar o lixo de forma correta e consciente, senão pode ocorrer isso aí. O lixo acaba indo parar em rios, lagos e riachos. E aí, como vocês estão vendo, uma pessoa se dispôs a pegar todo o lixo que outras pessoas jogaram e coletar e armazenar, ajudando assim várias espécies que poderiam morrer em decorrência desse lixo jogado por outras pessoas, certo? E aí, como vocês podem ver no vídeo, o rapaz que ficou responsável por coletar o lixo está literalmente salvando algumas espécies, né, de forma direta. Como já aconteceu aqui no Recife, chineses, eles se fizeram também para limpar grande parte do Recife que estava bastante suja por lixo. O descarte correto, né? Vou revisar aqui um pouco com vocês. A cor azul é a cor do papel, o verde, o amarelo metal, o vermelho plástico, certo? Sempre tem um cimento. Uma frase de Charlie Chaplin: o homem é um animal com instintos primários de sobrevivência, por isso seu engenho desenvolve-se primeiro e a alma depois. E o progresso da ciência está bem mais adiante do que o comportamento ético. Certo, gente? Obrigado pela aula e até a próxima.